Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Muito bom estar com vocês de novo. Coloquei a nossa primeira live, já está no YouTube e no Spotify, tá bom? A live de antes de ontem tá no YouTube, tá no Spotify. A live de ontem só tá aqui no Instagram mesmo. Eu preciso colocar tanto no YouTube quanto no Spotify. Faço isso essa noite, tá bom? A primeira já está nos dois lugares. E vai ficar, tá? Vai ficar. Essa não tem prazo, não vai sair do ar, nem nada assim. Mas o fato de que ela vai ficar não é para você adiar para sempre para assistir, não. O fato de que ela vai ficar é para você compartilhar com as pessoas, tá bom? Porque esse negócio assim de vai ficar, a gente vai adiando, né? Não adia não. Não adia não. Que a ideia é a gente começar o ano de outro jeito. Boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje nós temos uma conversa que é assim. Uma vez que eu escolhi com vocês que a gente ia conversar sobre o Pequeno Príncipe, tinha uma conversa que eu ia ter que ter com vocês com certeza e que eu precisava escolher quando ter essa conversa. Na primeira live, na segunda live, na terceira live ou na quarta live. E, gente, me fala se tiver barulho, tá bom? No fundo, ao longo de todo o papo, tá? Se tiver, tá batendo bastante vento aqui, eu não quero fechar nenhuma janela, mas se estiver fazendo muito barulho aí pra vocês me avisam. E a janela aqui do meu lado, ela chacoalha com o vento. E se ela estiver fazendo barulho, vocês também me avisam, que aí eu preciso fazer umas coisas nela. Pra ela parar de chacoalhar, precisa botar um papelzinho assim na janela, tipo calço de mesa, pra ela parar de chacoalhar com o vento. Então vocês me avisam, por favor, tá bom? Se fizer barulho pra vocês aí. Sou da rede municipal, gostaria de saber como ajudar as crianças com o método. Paula, boa noite. Eu vou sugerir para todo mundo que for de escola, que eu vou chamar de escola convencional, a escola não montessoriana, um texto do Lar Montessori chamado Como Levar Montessori para a Escola Convencional. Esse é o nome do texto, está lá no blog do Lar Montessori. Como levar Montessori para a escola convencional. Ele tem um passo a passo. Vou espetar o carregador aqui no celular. Pode fazer um barulhinho, gente. Espera aí. Pronto. Ele tem um passo a passo para te ajudar a inserir, a introduzir elementos de Montessori na escola convencional. Não vai o caminho todo, quer dizer, não é assim, você não vai transformar a sua escola com um texto, é claro, isso seria impossível, né? Mas assim, é um começo, são primeiros passos bons ali para você dar, e aí tem os outros, a partir desse texto você pode explorar outros recursos gratuitos ou acessíveis do Lar Montessori para usar, tá bom? Pois é, sobre ser, eu não sei o seu nome, então eu vou chamar você pelo seu Instagram. Marca, se você puder, o Instagram da Esther aqui, por favor, porque realmente ela faz um trabalho maravilhoso, mas eu não sei o Insta dela pra falar. Se você puder marcar, se você souber e puder marcar o Instagram dela aqui, aí eu... Monique. Se você puder marcar o Instagram da Esther aqui, aí eu te agradeço muito, porque a Esther realmente faz um trabalho muito interessante na rede pública, em Campinas. Então, eu dizia para vocês o seguinte: a partir do momento em que eu escolhi que a gente ia conversar sobre o Pequeno Príncipe, aí tinha uma conversa que eu sabia que ia precisar acontecer em algum momento, que é a conversa
dos baobás. E eu não queria muito ter essa conversa não, porque ela é difícil, densa, até assim um pouquinho triste em alguns momentos e tal, e eu não queria ter a conversa dos baobás, mas a conversa dos baobás é necessária. E eu vou fazer o meu melhor para ela ser uma conversa muito boa, muito agradável, no melhor que der para ser, assim. Mas eu sabia que a gente ia ter que ter a conversa dos baobás. E aí eu tava adiando a conversa dos baobás pra depois. Teve a primeira, e aí na primeira foi a segunda, tal. E aí eu falei, ok, agora eu tenho duas opções. Eu posso conversar com eles sobre os baobás hoje ou amanhã. E aí se eu conversasse com vocês hoje, aí amanhã a gente ia falar sobre o segredo. Porque o Pequeno Príncipe começa com um segredo, né? Então deixa eu já adiantar isso para vocês, porque eu acho que a gente merece. Amanhã a gente vai falar sobre essa página aqui do livro, que é a página em que ele desenha um carneiro dentro de uma caixa. Essa vai ser a nossa conversa de amanhã, e ela é muito mais alegre do que a conversa de hoje. E eu queria de verdade ter a conversa do carneiro e do segredo, e não a conversa dos baobás. Eu até separei o livro que fala da coisa do segredo e tal para conversar com vocês hoje, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho obrigação de falar dos baobás, e se eu deixar para falar dos baobás na última conversa, a gente talvez tenha uma última conversa um pouco melancólica. E eu não quero que a nossa última conversa seja um pouco melancólica. Então, a gente vai fazer isso hoje e a gente vai se esforçar coletivamente para ela ser gostosa. Pode ser? Assim, a gente vai se ajudar a fazer ela ficar gostosa, tá bom? Vou começar. Pronto. A Monique compartilhou conosco o Instagram da Esther, que faz Montessori em uma sala de uma escola na rede pública de Campinas. Saberes da primeira infância, com underline separando uma palavra da outra. Saberes, underline da, underline primeira, underline infância. Muito obrigado, Monique, e publicamente obrigado, Esther, pelo trabalho que você desenvolve. É realmente assim muito bom, e eu fico muito feliz que haja um Instagram pra gente acompanhar, não é porque porque é gostoso e porque ajuda outras pessoas a fazerem, né? Acho que precisa de cada vez mais gente compartilhando o que consegue fazer de bom para que a gente também consiga fazer, né? Fica muito difícil fazer as coisas sozinho. Então a gente vai começar lendo o trechinho do Pequeno Príncipe, que é assim que a gente tem começado todas as nossas conversas. E aí, é um pouquinho longo. Não é não, é menor do que o de ontem, o capítulo. E a gente vai aos pedaços, tá bom? Bem no comecinho, um amigo encontra o Pequeno Príncipe. Uma pessoa encontra o Pequeno Príncipe, se torna amigo do Pequeno Príncipe depois. E aí eles têm uma conversa. E ele diz assim: a cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem. Mas isso devagarzinho, ao acaso das informações colhidas de suas observações. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. E vejam que eu também deixei para o terceiro dia. Foi completamente sem querer, mas agora acho que fiz alguma coisa certa. Foi assim que vim a conhecer, no terceiro dia, o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o Pequeno Príncipe me perguntou como se tivesse um sério problema. É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Que bom. Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos. Mas o Pequeno Príncipe acrescentou: então eles comem também os baobás? Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas.
e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe rir, porque o planeta do Pequeno Príncipe era bem pequenininho, e o Pequeno Príncipe diz: e seria preciso colocar um elefante em cima do outro. E aí tem essa aquarelinha aqui, mostrando as pilhas de elefantes no planetinha do príncipezinho. Vocês não têm ideia de como me divirto com livro infantil. Eu sou capaz de ficar dando risada por horas, assim. E é claro, eu já falei pra vocês que esse livro não é pra crianças, ele é pra adultos. Mas como ele se fantasia de livro pra criança, a gente tem alguns elementos, assim, que tem aquela graça de criança, sabe? Dá pra ficar rindo por horas com algumas coisas. É piada de circo, né? Assim, o elefante empilhado em cima do outro e tal, só que sem os maus traços, porque é só uma aquarela. Seria preciso colocar um elefante em cima do outro. Mas sabiamente o príncipezinho observou em seguida: os baobás, antes de crescerem, são pequenos. É verdade, mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Ora, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio o Pequeno Príncipe. E foi-me preciso um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. Então, o Pequeno Príncipe não explica a coisa dos baobás. Ele não explica por que é tão importante que os carneiros comam baobás. Eu estou abrindo aqui o computador porque eu quero pegar para vocês uma ilustração. Eu quero pegar para vocês uma foto de um baobá, porque você não tem obrigação de ter visto um baobá na vida, e é um negócio verdadeiramente assim enorme, né? Então aqui tem uma foto que a foto em si não é muito boa, mas dá um senso de proporção, porque tem uma pessoa ali, tá vendo? Então isso é um baobá. Não é um baobá muito alto, é um baobá mais grosso, mas não muito alto. E aí tem uns outros baobás que são umas coisas assim realmente fora da casinha. Olha o tamanho aqui do... Opa, não, ué, eu cliquei. Aqui. Ó, tá vendo? São enormes, tem uma pessoa aí na foto. Não sei se dá pra você ver que tem uma pessoa na foto. São árvores verdadeiramente enormes. E o planeta do príncipezinho é um negócio muito minúsculo. Pensa que o planeta do príncipezinho tem mais ou menos o tamanho do teu apartamento, porque é isso, tá bom? Para você ter uma ideia de proporção, assim. O planeta inteiro dele tem, assim, 50 metros quadrados, entendeu? Então um baobá é uma coisa muito grande para o planeta do príncipezinho. E aí, o amigo do príncipe continua: de fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e ervas más. Consequentemente, sementes boas de ervas boas e sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da terra, até que uma cisme de despertar. Presta atenção nessa parte, que essa é a parte que a gente vai usar daqui a pouco. Elas dormem nas entranhas da terra, até que uma dessas sementes cisme de despertar. Então, ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se for de roseira ou rabanete, nós podemos deixar que cresça à vontade, mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe, as sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado, e quando não se descobre que aquela plantinha é um baobá, nunca mais a gente consegue se livrar dela, pois suas raízes penetram o planeta todo, atravancando, e se o planeta for pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. E aí o Pequeno Príncipe fala: é uma questão de disciplina, disse mais tarde o príncipezinho. Quando a gente acaba a higiene matinal, começa a fazer com cuidado a higiene do planeta. É preciso que nos habituemos a arrancar regularmente os baobás, logo que se diferenciem das roseiras, com as quais muito se parecem quando são pequenos. É um trabalho sem graça, mas de fácil execução.
Um dia ele me aconselhou a fazer um belo desenho para que as crianças do meu planeta tomassem consciência desse perigo. Se algum dia elas tiverem que viajar, ele me explicou, poderá ser útil para elas. Às vezes não há inconveniente em protelar um trabalho, mas quando se trata de baobás, é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele havia deixado que ali crescessem 3 arbustos. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Agora eu vou mostrar para vocês o desenho do planeta. E se você nunca leu o Pequeno Príncipe, agora você vai ter uma noção da gravidade do que é deixar um pequeno arbusto de baobá tomar forma e as suas raízes entrarem fundo num planeta pequeno. Porque o planeta fica desse jeito aqui. Então não se pode. Tem algumas tarefas que você pode protelar, diz o Pequeno Príncipe. Mas quando se trata de baobás, aí não pode. E de acordo com as orientações do Pequeno Príncipe, desenhei o tal planeta. Não gosto de assumir o tom de moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e tão grandes são os riscos para aquele que um dia se perca num asteroide que ao menos uma vez abro exceção e digo: crianças, cuidado com os baobás. Foi para divertir meus amigos de um perigo que há tanto tempo os ameaçava como a mim e do qual nunca suspeitamos, que tanto caprichei naquele desenho. A mensagem que eu transmiti era de grande importância. Perguntarão talvez, por que não há nesse livro outros desenhos tão impressionantes como o dos baobás? Porque de fato, as outras aquarelas do livro são todas mais simplesinhas e às vezes são só uns rascunhozinhos a lápis assim. O dos baobás é um negócio muito mais impressionante, né? A resposta é simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava inteiramente tomado pela iminência de seu perigo. Então vamos lá. O Pequeno Príncipe, que é um carneiro, é a página anterior e que a gente vai ler amanhã. A gente está lendo fora de ordem. O Pequeno Príncipe, que é um carneiro. E para o Pequeno Príncipe é muito importante que esse carneiro coma arbustos, que esse carneiro coma plantinhas e arbustos. E é muito importante que o carneiro coma plantinhas e arbustos especificamente para que o carneiro se interesse em devorar os comecinhos dos baobás. E é claro que não se trata de baobás, e é claro que a gente não se reuniu às 7 da noite da antevéspera de Ano Novo, ou quase isso, para conversar sobre uma planta que precisa ser exilada da terra. Eu não tenho nada contra baobás nem você. É claro que a gente vai ter uma conversa que é metafórica. E tem muita coisa na gente que se comporta que nem baobá. Não é verdade? Antes da gente continuar, eu vou fazer a vocês um pedido. Ontem e antes de ontem, e em várias das nossas conversas, vários de vocês dizem assim: puxa, todo mundo tem que ouvir isso que a gente está conversando. Hoje é a nossa terceira conversa e, como previsto, a gente tem menos gente do que na segunda e do que na primeira. Não porque essas pessoas não se interessem, elas se interessam, é porque a rotina vai entrando no caminho das coisas. Então eu vou pedir a você a gentileza de convidar as pessoas que você sabe que vão se interessar por isso aqui. Marca as pessoas aqui na live ou manda o link para elas e avisa: olha, está acontecendo aqui no lar. Eu tento não pedir aquela coisa de likes e comentários, sabe? Eu tento não pedir isso porque eu acho chato. Então o que eu peço para você de verdade é que, se você sabe que alguém pode se interessar, uma pessoa ou uma escola, marca essa pessoa aqui ou envia o link para ela. Pode fazer isso agora ou pode fazer isso depois, porque é desse jeito que a gente faz com que chegue a todo mundo que se interessa. A todo mundo não vai chegar, porque eu não sou novela Pantanal, entendeu? Mas vai chegar a um tantinho de gente se a gente colaborar. Tem muita coisa na vida da gente que é feito baobá, que se comporta feito baobá, né?
E as coisas na vida da gente que se comportam feito baobás, elas começam muito pequenininhas, elas começam invisíveis, que nem os baobás, né? São sementinhas que estão embaixo da terra e que vão brotando muito devagar. E algumas sementes a gente quer mais é que brotem mesmo, né? Algumas sementes a gente quer mais é que brotem mesmo, que brotem, que frutifiquem, que floresçam, que se expandam, que tomem cada vez mais espaço na vida da gente. Então, por exemplo, a gente deseja que a alegria, por exemplo, né, tome cada vez mais espaço na vida da gente. A gente quer que as sementes de alegria vão frutificando e vão tomando cada vez mais espaço nas nossas vidas. A gente quer que as sementes de generosidade vão brotando e ocupando cada vez mais espaço nas nossas vidas, né? As nossas vidas são um planetinha pequeno. Faz sentido para vocês? Né? As nossas vidas são um planetinha pequeno e a gente tem que cuidar desse planetinha todos os dias. No planetinha do Pequeno Príncipe tem 3 vulcões. 3 vulcões, num planetinha de 50 metros quadrados. Os vulcões são do tamanho de um vaso, assim. Mas tem 3 vulcões. E todo dia pela manhã ele vai lá e revolve esses vulcões com uma ferramenta, com uma enxadazinha, para garantir que os vulcões não entrem em erupção, né? E é muito parecido com o que a gente devia fazer com um monte de coisas nos nossos vulcões interiores, não é? Já que a nossa vida é um planetinha pequeno, né? Tem um monte de pequenos vulcões que a gente devia revolver todos os dias. Está fazendo sentido? Né? Tem algumas raivinhas, por exemplo, que a gente sente, algumas atitudes assim mais mesquinhas, menos generosas, menos pacientes, que a gente devia revolver todos os dias para garantir que elas não vão entrar em erupção, porque elas podem a qualquer momento, né? A gente não sabe quando, é sempre uma surpresa. O Pequeno Príncipe tem um dos vulcões que ele diz que está inativo, mas que mesmo assim ele revolve todos os dias porque nunca se sabe, né? Às vezes é alguma coisa dentro da gente que nunca se sabe quando é que aquele vulcão pode entrar em erupção, aquele vulcão do tamanho de um vaso pode entrar em erupção, né? A gente não sabe do tamanho de um vaso, mas no apartamento 50 metros quadrados é um estrago, é uma varanda que se vai, né? A gente não sabe, por exemplo, quando é que uma semente de egoísmo vai brotar e vai virar um baobá. E agora a gente entra nos baobás. Qual é o problema dos baobás? O problema do baobá não é quando ele é uma sementinha, e o problema do baobá também não é quando ele é uma mudinha desse tamanhinho assim. Só que enquanto ele é uma mudinha e depois um arbustinho, ele vai lançando raízes muito profundas. E aí depois você não consegue mais eliminar e ele começa a crescer e ele vai tomando conta do planeta inteiro, né? E o planeta aí é uma metáfora para a vida da gente, né? Ele vai tomando conta do planeta inteiro. E se a gente não se der conta de que ele está tomando conta do planeta inteiro, mais hora menos hora a gente nem percebe mais e a gente é quase que só raiva, egoísmo, rispidez, impaciência. E aí o Pequeno Príncipe tem 2 atitudes muito saudáveis. Todos os dias pela manhã ele revolve os vulcões e todos os dias pela manhã ele anda pelo planetinha dele inteiro procurando as ervinhas pequenas que vão virar baobás. As plantinhas pequenas que são baobás ainda muito pequenos, ele arranca essas, ele tira essas, né? A Maria Montessori, porque a gente, né, vocês não acharam que a gente ia ficar falando do Pequeno Príncipe o tempo todo, né? Vocês sabiam que em algum momento a armadilha ia pegar, né? Assim, que eu tava ali enrolando vocês com o Pequeno Príncipe e tal, mas que eu tava, na verdade, só esperando vocês se distraírem, né? A Maria Montessori, tem um capítulo aqui no Segredo da Infância que se chama A Preparação Espiritual do Professor. E aí, esse capítulo é inteiro
muito maravilhoso. Assim, o capítulo todo é muito, muito legal. E ela fala dos nossos erros, ela vai dizer erros e pecados. A Montessori é bem católica, né? E ela fala de erros e pecados da gente. E ela fala assim: a instrução que damos aos professores consiste em indicar-lhes a condição espiritual mais conveniente à sua missão, como o médico indica qual é o mal que aflige o organismo. Eis uma advertência eficaz. O pecado mortal que nos domina e nos impede de compreender a criança é a ira. E como um pecado jamais vem sozinho, mas traz outros consigo, a ira se associa outro pecado, aparentemente nobre, mas na verdade diabólico, o orgulho. E ela continua. Vai ser um trechinho compridinho, tá bom? Ela continua. Nossas más tendências podem ser corrigidas de dois modos. Um é interior. Consiste na luta do indivíduo contra os próprios defeitos claramente percebidos. E um é exterior, que é a resistência externa às manifestações das nossas tendências más. O que ela está dizendo pra gente aqui? Ela está dizendo que a gente é cheio de defeito, mas aí não é exatamente a novidade do ano, né? E aí ela está dizendo para nós que tem dois jeitos da gente lidar com esses defeitos. Um jeito é a gente com a gente mesmo, né? A gente se olhar, a gente perceber os nossos defeitos, a gente trabalhar com os nossos próprios defeitos. E o outro jeito é alguém fora de nós, que pode ser a criança, pode ser um outro adulto, perceber os nossos defeitos e apontar os nossos defeitos para nós. Então tem um jeito que é a gente trabalhando sozinho e um outro jeito que é com a colaboração de alguém de fora que resiste aos nossos defeitos, né? E é claro que quando a pessoa de fora nos aponta, isso facilita, né? Porque a gente não necessariamente percebe os nossos defeitos o tempo todo. Então, se uma outra pessoa aponta para nós os nossos próprios defeitos, a gente devia ficar muito feliz, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, muito divertidinha. Não é uma lenda. Essa história não é uma lenda. Essa história aconteceu, tá bom? Em um mosteiro, lá no Oriente, em algum lugar da China, tinha um monte de mongezinhos treinando para virarem ali grandes meditantes e etc e tal, e tinha o abade, o mestre do mosteiro. E todo mundo se comportava muito direitinho, todo mundo acordava às 4:30 da manhã, todo mundo fazia sua meditação silenciosa, suas orações, arrumava ali a cama, dobrava não sei o que, fazia não sei o que lá, varria as coisas, preparava café da manhã, varria o quintal, todo mundo se comportava muito direitinho, ali revolvia os vulcões e tirava as pequenas plantinhas de baobá do quintal do mosteiro. Menos um mongezinho, também chinês, que a gente vai chamar de Seu Joaquim, tá bom? Que é um nome tipicamente chinês. Esse mongezinho, ele acordava atrasado todos os dias. Ele fazia tudo muito barulhentamente, assim. Ele ia sentar de manhã cedo e ele derrubava as coisas na hora que ele ia sentar. Na hora que ele ia fazer a oração, que devia ser silenciosa, ele fazia uma oração barulhenta. Ele ia varrer o quintal e ou ele não varria direito, ou ele espalhava as folhas que os outros monges tinham varrido. O Joaquim era um mongezinho terrível, assim. E os outros monges, também jovens, treinando, ficavam muito bravos com o Joaquim, né? Porque ele destruía a rotina de todo mundo, né? Tava todo mundo tentando e treinando, e aí Joaquim vinha lá e avacalhava o progresso de toda a coletividade de mongezinhos. E aí a galera ficava assim muito chateada com o Joaquim, mas eles eram monges treinando para virar grandes monges, né? Então eles tentavam ali respirar e se acalmar e falar, não, faz parte,
ele tá ali no caminho espiritual dele, é o jeito dele, tal. Aí Joaquim ia pro quintal varrer as folhas e ele passava a vassoura na terra. E aí ele manchava o quintal inteiro de lama enquanto ele varria. Aí chegava um outro monge, olhava aquilo, ficava assim enfurecido, para não usar a palavra que eu realmente deveria usar nesse momento, mas que aí bloqueia o nosso canal no Instagram por causa de palavrão e tal. Ele ficava enfurecido com o que o Joaquim tinha feito no quintal e ia lá e passava pano no quintal para deixar o quintal todo limpinho e etc e tal. E ficava pensando, não, Joaquim tem o caminho dele. Mas no fundo, ele ficava ali assim no limite com o Joaquim. Todo mundo, não um ou outro, todos os mongezinhos ficavam no limite com o Joaquim, tinham raiva do Joaquim, falavam mal pelas costas e aí lembravam que não podiam falar mal dos outros e etc e tal. E aí um dia eles estão numa estrada, a estrada que leva ao mosteiro, e eles estão consertando a estrada. Eles estão colocando ali, pegando os buracos que tem na estrada, estão tampando os buracos com terra e pedregulho e tal, para a estrada continuar boa até o mosteiro, para não faltar alimento, né? Porque o mosteiro ficava isolado ali no alto da montanha. Então, para não faltar alimento no mosteiro, para conseguirem ir e voltar do mosteiro com facilidade e tal, os monges cuidavam dessa estrada, jogavam pedras, pedregulhos e tal na estrada. E aí cada um dos monges está ali com uma pazinha, com uma enxada, fazendo as coisas. E aí todos eles muitíssimo concentrados na sua própria tarefa, fazendo o seu reparo ali cuidadosamente, sem olhar em volta, olhando só para o que ele tem que fazer com muita atenção. De repente um mongezinho olha para trás e o Joaquim está cavando a estrada. Tem dezenas de buracos novos na estrada que o Joaquim fez. E aí viram para o Joaquim e dizem: ô Joaquim, como assim, Joaquim? Joaquim, o que aconteceu, Joaquim? E aí o Joaquim diz: ué, não era pra gente fazer buracos? E o outro diz: não era pra fazer buracos, era pra tampar os buracos. E o Joaquim diz: eu tinha entendido errado. E aí os monges ficam ali realmente, passa de todos os limites, e eles falam todas pro Joaquim e jogam assim montanhas de tudo em cima do Joaquim, furiosos com o Joaquim e com como o Joaquim vinha destruindo todo o trabalho do mosteiro. Já fazia anos que o Joaquim não parava de estragar tudo, e eles arremessam todos os palavrões, 18 gerações de monge jogam ali. E aí o Joaquim fica também, fala: quer saber também? Eu tô no meu limite. Joga a enxada dele no meio da estrada e vai embora andando. Fala: eu vou embora. Os outros dizem: vai mesmo. E ele vai embora. E ele sai descendo a estrada longa, ficava no alto de uma montanha, lá nos confins da China. E ele sai andando e vai embora e não olha para trás. Dali 40 minutos, o abade, que é o chefe do mosteiro, que é o mestre da galera toda, o abade chega ali na estrada e diz: olha, sim, vê os monges todos consertando o estrago, inclusive que o Joaquim fez, né? Que o Joaquim fez 10 novos buracos na estrada, e os monges estão ali consertando aquela coisa toda. E o abade diz: cadê Joaquim? E aí os monges viram para ele assim na raiva: Joaquim foi embora. Finalmente, com a graça de Deus, não tem nem Deus, mas porque é um monge budista, não tem nem Deus ali nessa. Mas antes, com a graça de Deus, Joaquim foi embora, tomara que não volte. Joaquim largou a enxada dele depois de fazer 10 buracos nessa estrada, foi embora. A gente não aguentava mais aquele monge que atrapalha tudo, que destrói tudo. Não dava, ainda bem que ele foi embora. E o abade, consternadíssimo, diz: eu não acredito, vocês deixaram o Joaquim embora? E os outros dizem: sim, a gente deu graças a Deus. Não, gente, não, o Joaquim Não. Gente, a história do Joaquim é diferente da de vocês. O Joaquim eu pago pra ficar aqui. Todo mês ele tem um salário pra ficar aqui no mosteiro com vocês. Eu já paguei o salário desse mês, ele não pode ir embora não. E ele desce a estrada atrás do Joaquim pra trazer o Joaquim de volta. Porque o Joaquim era contratado do mosteiro. A ideia toda era que o Joaquim realmente atrapalhasse tudo, para que os monges tivessem com quem praticar a sua evolução espiritual, porque senão ficava tudo muito fácil.
Isso não é uma lenda, isso é uma historinha mesmo que aconteceu de verdade, muito, muito tempo atrás, num mosteiro, lá em algum lugar. E eu adoro essa historinha, porque a gente, todos nós, a gente consegue se comportar maravilhosamente bem se não tiver nada errado em volta, né? Se não tiver nenhum elemento ao nosso redor que nos provoque a ter um comportamento pior, se todos os elementos ao nosso redor nos ajudam o tempo todo, né? Se todo mundo ao nosso redor é mongezinho, é muito fácil a gente ser mongezinho também, né? Difícil é ser mongezinho quando a gente tem um Joaquim, né? Mas os Joaquins existem na vida de todos nós. E a gente precisa aprender a olhar para os Joaquins e pensar assim: eles foram contratados, eles foram colocados aqui para me ajudar. Sem eles eu não tenho o que fazer, né? Se a gente não aprender a olhar para os Joaquins desse jeito, fica tudo muito difícil, né? A gente precisa aprender a fazer isso, a olhar para os nossos Joaquins, porque todos nós temos Joaquins, né? Eu tô sendo cruel, né? Deve ter algum Joaquim nos assistindo, ou uma mãe de um Joaquim nos assistindo, que nesse momento está muito incomodada. Substitua o nome do Joaquim pelo nome que você quiser, tá bom? Eu tinha que usar um nome para a história ficar divertida. Então, a gente precisa olhar para os Joaquins, que normalmente não são poucos, e pensar: foram todos contratados, foram todos colocados aqui para me ajudar, não é? E isso nos ajuda mesmo, assim, ainda dentro da tradição do budismo, tem um termo que é muito usado, que o termo é bodhisattva, que são pessoas que ajudam outras pessoas no seu caminho espiritual. E aí alguns mestres dizem assim, que quando a gente tem uma pessoa, um Joaquim, na vida da gente, a gente tem que olhar e pensar: é um bodhisattva. É uma pessoa que faz isso para me ajudar no meu caminho espiritual, né? Então isso foi uma historinha assim paralela, que a gente vai voltar para ela daqui a pouco, mas a gente vai deixar ela aqui reposando por enquanto. Todo mundo dizendo: eu tenho vários Joaquins, poderiam ser em menor quantidade. Pois é, gente. Pensa que o abade da sua vida provavelmente tem mais dinheiro do que o abade lá do mosteiro. Então ele contratou mais Joaquins para você ter mais ajuda. Eu não consigo, eu tô rindo nos comentários de vocês. Foi contratado pelo cão. Não foi, né? Foi contratado para ajudar. Porque olha que coisa interessante. Agora eu vou falar um pouquinhozinho mais sério só, né? Se não aparece um Joaquim na sua vida para te deixar com raiva, você não percebe que a semente de raiva, a semente da raiva, existe dentro de você, né? Você só tem a chance de perceber que a semente da raiva existe dentro de você quando você é provocada ou provocado a sentir raiva. Então, se não existe alguém que te faça sentir raiva, você não tem a chance de perceber aquela semente, não tem a chance de perceber aquela mudinha, não tem a chance de perceber aquele arbusto, e quando você menos notar, ele vai ter se transformado em um baobá, porque a raiva vai se manifestando de formas muito discretas na sua vida e você não nota quando é discreto. Quando é só um pouquinho de raiva, quando é só um pouquinho de impaciência, quando é só um pouquinho de ganância, quando é só um pouquinho de egoísmo, a gente não nota. Não nota, não. Se você está pensando que nota, não nota. Não nota, não. Quando é só um pouquinho de raiva, a gente acha que essa raiva é justificada. Quando é só um pouquinho de impaciência, a gente acha que essa impaciência é justificada. E
que tudo bem também sentir um pouquinho humano. E é mesmo humano. Não estou dizendo que você é pior do que um ser humano porque você sente essas coisas, porque não é pior. É humano, tá tudo certo. Mas a gente tem que perceber. A gente tem que saber onde é que tá. A gente tem que conseguir olhar e falar, olha ali uma mudinha de baobá. A gente tem que saber que ela tá ali. Né? E se não tem um Joaquim, ou 2, ou 3, ou 5, ou 12, ou 20 Joaquins na sua vida, Gabriela, que não são 20, são 150. Pois é, cada um tem na vida os contratos que precisa, né? Então, se são 150 Joaquins na tua vida, é porque precisa perceber umas coisas, né? Você já percebeu que tem gente que pode ter quantos Joaquins forem que a pessoa dá risada? Você já notou, né? E eu tô falando dessas pessoas em terceira pessoa, né? Porque eu não sou essa pessoa. Mas você já notou que tem gente que pode acontecer o que for, assim, e a pessoa ela dá risada, né? Ela não assim, não fica, né? Não explode. Você olha a pessoa ela não sei o que acontece, ali tem uma luz que habita dentro daquela pessoa ali, e aquela pessoa ela vai lidando, é paciente pra caramba, é generosa o tempo todo. Acontece alguma coisa, aquela pessoa é assim porque não tem Joaquins na vida dela, porque não tem vulcões na vida dela, porque não tem baobás na vida dela? Não, ela tem os vulcões, só que todo dia pela manhã ela vai lá e revolve o vulcão. Todo dia pela manhã ela vai lá e ela tira as ervas daninhas. E cada pessoa faz isso de um jeito. Tem gente que faz isso correndo até ficar absolutamente exausto antes das 6 horas da manhã na academia. E aí o que acontece é que a pessoa morre. E aí como a pessoa morre às 7, ela passa o resto do dia bem porque ela já está morta. Então ela corre muito de manhã cedo e aí ela fica bem o resto do dia. Ela não está bem, ela está morta. Mas não tem problema, a gente lida. Tô brincando, gente. Correr de manhã cedo faz bem. Tem gente que faz isso meditando. Aí a pessoa medita, e aí no resto do dia de algum jeito ela dá conta, porque ela já revolveu todos aqueles vulcões, ela cuidou de todos aqueles baobazinhos minúsculos que estavam nascendo. Então pode aparecer o Joaquim que for, que aquela pessoa já cuidou do que ela precisava cuidar e tá tudo bem. Tem gente que faz isso rezando, né? Tem umas senhoras, assim, aquelas senhorinhas que parece que não tem problema na vida e quando você vai ver é só problema na vida. E aí é porque a senhorinha reza o tempo todo e daquele jeito ela revolve os vulcões da vida dela, ela arranca as ervas daninhas da vida dela e ela vai conseguindo, ela vai tocando, né? As coisas da vida dela desse jeito. A gente precisa ter alguma ou algumas práticas na vida da gente que nos ajudem a cuidar dos nossos vulcões e dos nossos baobás. Porque se a gente não tiver nenhuma, se de nenhum jeito a gente cuidar dos baobás nas nossas vidas, o que acontece é que eles começam bem minusculinhos, assim. Eles começam bem pequenos, mas eles crescem, né? Eles crescem, eles vão ficando essa coisa enorme, né? E vão tomando conta do planeta inteiro, né? A gente não percebe. E aí quando a gente percebe já foi. Você olha e fala, putz, agora também não dá mais. Agora já foi. Agora não tem mais o que fazer. Sempre tem o que fazer, mas dá um trabalho infinito, né? Às vezes vai dar um trabalho de vida inteira. Às vezes você vai ter que passar o resto da sua vida andando em volta dos baobás, passando por cima das raízes do baobá, cultivando as suas coisas entre as raízes do baobá, porque o baobá cresceu, né? E aí pode ser que agora você não consiga mais exterminar o baobá. Você vai ter que lidar com o baobá. E também faz parte, né? Tem uma metáfora utilizada pelo Thich Nhat Hanh. O Thich Nhat Hanh é um monge, poeta, inclusive o Thich Nhat Hanh morreu em janeiro de 2022, né? Janeiro desse ano ele morreu. Para mim foi uma morte bastante sentida. O Thich Nhat Hanh foi um mestre para mim muito importante. E foi uma morte difícil de lidar. Mas ele foi eleito, agora escolhido
não eleito, escolhido como um dos artistas de maior impacto que faleceram neste ano, porque ele era um poeta muito bom e ele foi escolhido pelo New York Times como um dos grandes artistas que faleceram em 2022. Achei uma homenagem muito bonita. E o Thich Nhat Hanh faz é claro, né? Eu imagino que você queira o nome dele a essa altura do campeonato. Comigo falando assim, você não vai achar nunca, eu vou escrever aqui no chat. Pronto. E aí, para quem tiver no YouTube e no Spotify, eu escrevo o nome dele na descrição, tá bom? Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Pronto. Para não esquecer. O Thich Nhat Hanh é um poeta, um ativista social importante, assim, que influenciou políticas da Organização das Nações Unidas para acordos climáticos e outras coisas assim. E também é um grande mestre de meditação, é um monge zen budista, um grande mestre de meditação. E o Thich Nhat Hanh continua a metáfora do baobá. Ele diz o seguinte: a gente tem duas camadas na nossa mente, né? Eu vou desenhar aqui com vocês. A gente tem duas camadas na nossa mente. A gente tem uma camada que é a camada da superfície, essa aqui. E a gente tem uma camada que é como se fosse um porão, que fica tudo lá embaixo, né? Tudo meio escondido. E no porão, a gente tem todas as nossas sementes de emoções, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, depois você vem dar uma olhada no YouTube ou no Instagram para você ver o desenho, tá bom? Na parte de baixo da nossa consciência, a gente tem um monte de sementes de emoções. E aqui embaixo tem de tudo, tem alegria, tem tristeza, tem generosidade, tem egoísmo, tem compaixão, tem crueldade, tem raiva, tem paciência, tem todas as coisas nessa parte de baixo, todas as sementes nessa parte de baixo. E aí o que acontece é que de tempos em tempos, por causa de coisas que acontecem na nossa vida, algumas dessas sementes vão brotando e vai nascendo uma folhinha dessa semente, né? Então ele faz uma comparação com uma casa. A gente tem um porão na casa, eu não sei se tua casa tem porão, eu moro num apartamento, mas a gente tem um porão na casa e ali tem um monte de sementinhas. E aí de vez em quando uma daquelas sementinhas nasce uma plantinha que vem para a sala de estar, ou que vem para a cozinha, ou que vem para a parte de cima da casa. E quando é só uma sementinha que nasce assim, uma plantinha pequenininha, é menos grave. Só que você percebe como ele continua a coisa do baobá? Só que se a gente não cuidar dessa folhinha que nasceu, o que pode acontecer é que ela vai tendo cada vez mais folhinhas. O meu desenho é uma negação, tá, gente? Não é à toa que eu trabalho escrevendo e dando aula. Quando eu desenho é pura tristeza. A folhinha pode ir crescendo. E tem sementinhas que a gente quer mais é que cresçam mesmo. Então, a sementinha da generosidade, a sementinha da alegria, a sementinha da paciência. A gente quer mais é que essas sementinhas brotem, cresçam, floresçam e frutifiquem mesmo. Mas tem algumas outras sementinhas que a gente prefere que fiquem na forma de semente, que elas não saiam ficando muito grandes. Porque o Thich Nhat Hanh diz pra gente: se a gente não cuidar, o que vai acontecer com o tempo é que aquela sementinha vai virar uma grande árvore e vai tomar conta de toda a nossa casa. Exatamente a metáfora do baobá, não é? Então a gente precisa cuidar quando ela é bem nova, quando ela é bem pequena. E aí, se for uma semente que a gente quer que aumente, a gente quer que frutifique, a gente rega, a gente cuida, a gente alimenta para que aquela planta fique cada vez maior. E se for uma semente que a gente prefere que não cresça, que fique pequena, a gente também cuida, a gente também olha para ela, mas para levar ela de volta para o porão. E aí ele tem exercícios para a gente fazer isso. Mas antes da gente chegar nos exercícios que ele sugere, a live de hoje vai ser um pouquinho de nada mais longa do que as anteriores, porque o assunto é mais difícil e eu precisei de mais tempo, tá bom? Antes da gente chegar no que ele sugere,
eu quero olhar com vocês um outro parágrafo do capítulo A Preparação Espiritual do Professor, do livro O Segredo da Infância. E talvez seja um dos meus parágrafos favoritos em toda a obra da Montessori. Eu já li esse parágrafo para vocês outras vezes, com toda certeza. Vou ler de novo, tá bom? A Montessori diz assim: a preparação que o nosso método exige do adulto é o autoexame, a renúncia à tirania. Ele deve expelir do coração a ira e o orgulho. Deve saber humilhar-se e revestir-se de caridade. Estas são as disposições que o seu espírito deve adquirir, a base essencial da balança, o indispensável ponto de apoio para o seu equilíbrio. Nisso consiste a preparação interior, o ponto de partida e a meta. A gente vai falar mais sobre esse parágrafo, provavelmente em janeiro. A gente tem umas lives assim para conversar sobre preparação do adulto e tal. E aí nós vamos falar mais sobre esse parágrafo. Mas hoje, é bonito, né? Tá na página 181 do livro O Segredo da Infância. Ou, se a tua edição for outra por qualquer razão, está no final do capítulo 30, a preparação espiritual do professor. Tá bom? Começa dizendo assim: a preparação que nosso método exige do adulto é o autoexame. Sabe o que é o autoexame? Autoexame é acordar todos os dias, pegar a enxada e revolver os 3 vulcões do seu planeta. Autoexame é caminhar por todo o seu planeta, todo dia, procurando os brotinhos e olhando de perto para ver se são roseiras ou baobás. Isso é autoexame. E quando aparece um Joaquim na vida da gente, que mostra para a gente onde tem um baobá nascendo, a gente agradece e a gente presta atenção. E aí eu vou te sugerir mesmo agradecer. E não tem problema se você agradecer com um palavrão. Sabe? Se acontecer a coisa e você pensar assim: obrigado, seu filho. Não tem problema. Você pode pensar assim. Faz parte da evolução humana você pensar assim, né? Obrigado, seu canalha. Não tem problema, você pode pensar assim. O obrigado já te ajuda, né? Tem um padre católico, eu não tenho certeza se ele é franciscano, ou jesuíta, ou beneditino. Beneditino. Ele é um padre católico, ele se chama David Standalhast. Eu não sei escrever o nome dele. Se por algum acaso alguém de vocês souber e quiser botar no chat, eu agradeço. David Standalhast é o jeito que eu sei pronunciar o nome dele, é alemão, eu não consigo muito melhor do que isso. E ele fala sobre gratidão. Depois eu encontro isso e boto a recomendação nos stories e etc e tal. É muito bonito o que ele fala de gratidão, e eu tô roubando um pouco dele e distorcendo um pouco o que ele fala, assim. Ele vai dizer para nós que a gratidão é importante mesmo que a gente não esteja ainda sentindo a gratidão, mas que a gente vá se acostumando à ideia da gratidão de todas as formas que a gente puder. Então acontece um negócio que é bem ruim, assim, que é bem ruim mesmo. Treina olhar para a coisa. E você pode olhar para a coisa e falar: eu agradeço por esta... Pode. Tá? E usar um palavrão depois. Tá? Você pode. Você não precisa adorar o desastre assim que ele acontece. Você não precisa querer abraçar o Joaquim na hora em que ele cava os buracos na sua estrada. Sabe? Olha para o Joaquim, mentalmente, não de verdade. Olha para o Joaquim e pensa: obrigado, seu infeliz. Obrigado, seu canalha. Tá tudo bem. E aos poucos, né, continua na ideia de por que eu agradeci esse infeliz.
eu agradeci porque ele me ajuda a trabalhar com a impaciência. Não, mas é um filho da... Tudo bem, é verdade, ele é assim, mas ele me ajuda a trabalhar essas coisas, né? É verdade. É verdade. É verdade. E aí eu tenho a chance de melhorar, né? Eu tô melhorando agora? Não, eu tô só aqui alimentando a minha raiva, tá? Então deixa eu pensar, como é que será que eu podia melhorar? Eu talvez pudesse pensar por que que Joaquim não consegue ajudar a gente, né? Por que que o Joaquim só atrapalha? Talvez ele só atrapalhe porque a gente pode, né? Não é para fazer aquela performance. Alguém escreveu gratiluz socorro. Não é para fazer a performance da gratidão. A performance da gratidão é pura tragédia, né? Você dizer, muito obrigado, enquanto internamente você está pensando, vá para onde Judas deixou suas botas. Não é legal, né? Pensa aquilo que você está pensando mesmo. Se o que você está pensando é obrigado, seu infeliz, pensa obrigado, seu infeliz, né? Não tenta melhorar a coisa, não tenta colocar assim um açuquinha peneirado por cima da coisa. Não, é o que é, né? A coisa é exatamente como ela é. A coisa é exatamente como ela é. Né? E você pode aceitar que ela é exatamente como ela é. Você não precisa tentar transformar a coisa numa coisa melhor do que ela é. Mas só de olhar para a coisa exatamente como ela é, isso já nos tranquiliza. Porque o que os nossos baobás fazem com a gente é que eles distorcem a nossa percepção. E aí eu vou dar um último exemplo prático, a gente vai fazer um rápido exercício prático e a gente vai encerrar por hoje, tá bom? Um exemplo prático, né? A criança faz alguma coisa que nos enraivece, né? Que nos desperta ira por qualquer razão. Se a gente não cuidar dessa ira assim que ela aparece, o que acontece imediatamente em seguida é que a gente vai pilhando a gente mesmo. Sabe do que eu tô falando? Você começa a ficar com raiva e aí você vai juntando mais motivo para ficar com raiva e você vai fermentando a sua própria raiva até que você não sabe mais por que você tá com raiva. Você sabe exatamente do que eu tô falando, não sabe? Eu vou tomar um gole d'água enquanto você confirma que eu tô falando de uma coisa que faz sentido para você. Né? No começo da sua raiva, você sabe por que você está sentindo raiva, bem no comecinho. Eu tô com raiva porque fulano fez XYZ. Mas depois de 10 minutos que você tá com raiva, você já não sabe mais por que você tá com raiva. Tá só a raiva mesmo, né? Ela foi crescendo, ela foi virando aquele imbróglio e mesmo que a gente resolva a situação inicial, você vai continuar com raiva, porque não é mais por causa de nada, é só por ela, pela raiva mesmo. Não, eu tô com raiva porque eu tô com raiva, eu quero ficar com raiva, me dá licença de ficar com raiva. Te dou, do fundo do meu coração, fique com raiva. Agora, fique com a raiva. Ficar com raiva não é suficiente. Fique com a raiva. Qual é a diferença entre ficar com raiva e ficar com a raiva? Por que ficar com a raiva é tão importante? Porque se a gente fica com raiva, a raiva vai crescendo que nem o baobá e ela domina a gente. Se a gente ficar com a raiva, a gente faz companhia para ela, a gente cuida dela. Gabriel, como assim que eu não estou entendendo absolutamente nada? Assim, aconteceu um negócio e você ficou com raiva, despertou o baobá em você. Aquele vulcãozinho que você não revolveu fez pá e explodiu ali. Tranquilo. Problema zero. Todos nós temos direito.
Tá tudo bem mesmo, tá bom? Inclusive, quando isso acontecer com a criança bem de vez em quando, mata ninguém não. O ideal é que não aconteça. Mas se você tiver uma falha muito eventual ali e der uma transbordada uma vez, tudo bem. Né? Isso não é isso que causa trauma, não é isso que estraga uma relação. O que estraga uma relação, o que causa danos é aquilo que se repete. Entendeu? Se você tem de novo um comportamento ruim, errado, deletério com a tua criança, aí é problema, né? Se isso acontece muito eventualmente, tá tudo bem também, assim, a gente lida com o fato de que a gente é humano, a gente tem que aceitar o fato de que a gente é humano. Um dia você reencarna como divindade, não foi dessa vez. Dessa vez você veio humano e vai ter que lidar com o fato de ser humano. Boa sorte para todos nós, né? Mas daí aconteceu alguma coisa que te trouxe a raiva, né? Você sentiu a raiva ali, você até transbordou com a raiva. Você não queria, você se treina para não transbordar. Lembra, treina. Também não é uma licença para, né? Não, assim, treina, né? Mas aconteceu aquele momento, tá bom, beleza. Agora eu vou ficar com a minha raiva. Pega a sua raiva, pega a mão da sua raiva com carinho e leva a sua raiva para beber água. Fala, vem cá comigo, vamos beber água comigo. E aí leva a sua raiva para beber água. Aí você enche um copo d'água e fala, raiva, eu tô enchendo esse copo d'água para mim e para você. É para nós dois, tá bom? Aí enche o seu copo d'água com água e não com raiva. É a água para você e para a raiva. Enche o seu copo d'água com água e bebe o seu copo d'água pensando, essa água, raiva, eu tô bebendo para mim e para você, tá bom? Para nós dois. E aí você bebe. E aí bebeu o seu copo d'água, a sua raiva e você estão hidratados. Aí você diz para sua raiva, agora nós vamos juntos olhar o céu. E aí você leva a sua raiva de mãos dadas com você até a janela. E aí você olha o céu junto com ela. Você não nega a raiva, não, ela tá ali. Ela tá ali. Você tá sentindo a raiva, tá tranquilo. Ela tá ali, ela tá perto, ela tá ali, ela tá te dizendo, mas não é uma droga? Você diz, é sim. Não é muito chato, a gente arrumou tudo, cara, ia ter ceia. O pessoal foi lá e derrubou os negócios, roubaram as azeitonas da salada. Que gente que não pensa nas coisas tudo, que desagradável isso. O pessoal só tinha que botar Coca-Cola na geladeira, custava ter posto a Coca-Cola na geladeira. Que coisa! E você diz, é mesmo, eu também acho. Aquela nuvem é bonita ali, olha, e chama a tua raiva, fala, olha aquela nuvem ali. No pôr do sol, tá bonita pra caramba, né? Tá bonita. Tô com raiva também, mas tá bonita. Uma coisa não impede a outra, não. Tá bonita e eu tô com raiva e a nuvem tá bonita. Verdade. Tá bom. Aí agora que a sua raiva tá um pouquinho mais tranquila, porque ela bebeu água, ela olhou o céu e tal, então ela já não tá mais espumando. Ela tá ali apertando tua mão com muita força, quase machucando, mas ela já não tá mais babando. Você diz pra ela, pronto, agora a gente vai sentar junto. E aí você leva ela até uma cadeira, ou até a tua cama, ou até uma almofada, ou até uma rede, até onde você sentar, até a mesa da cozinha, até onde você sentar na sua casa, que você possa passar ali alguns segundos só você e a raiva. Você pode inclusive dizer para as pessoas na sua casa, eu tô com raiva, eu vou sentar ali, eu não gostaria de ser interrompida agora. E aí você leva a sua raiva ali para sentar com você. Senta e diz, pronto, você sabe que é tudo bem você existir. Você diz para a tua raiva, você sabe, é tranquilo, não tem problema você existir. Eu sei que eu tenho 3 vulcões no meu planeta e eu não estou tentando tirar os vulcões do meu planeta. Eu só estou revolvendo aqui um pouquinho. Então eu vou sentar aqui e eu vou abraçar você, tá bom? Você diz para a tua raiva. Senta ali, abraça a raiva e fica ali. Fica ali. Não tem pressa, não tem problema, ela pode existir, né? Ela só tem que ficar um pouquinho mais tranquila, quase nada. Você vai conversando com ela, pega ela no colo, embala, pensa que a tua raiva é um bebê chorando, sabe? É um bebê chorando, está completamente descontrolado, ela precisa de colo.
Pega a tua raiva, dá colo pra ela, embala ela. Não adianta falar nada pra bebê chorando, né? Porque o bebê não entende nada que você fala, né? Ele é muito pequenininho. Então não entende, não adianta tentar racionalizar. Você vai cantando pra ele, você vai respirando com ele, vai embalando ele, anda com ele pela casa, faz arrotar, né? E aí, aos pouquinhos o bebê vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais em paz, vai embalando. Fala, pronto, né? Então eu vou botar você pra dormir agora um pouco, tá bom? E aí você bota a raiva pra dormir ali um pouquinho. Fica ali com ela mais um pouco depois que ela cair no sono, porque a gente sabe que se você botar um bebê para dormir e sair andando, no instante seguinte ele acorda, né, gente? Então, assim que você botar ele ali deitadinho, você fica do lado, faz um carinho na cabeça, coloca a mão em cima do peito, né? Pro bebê pegar no sono mesmo, profundamente, assim, você faz isso com a raiva. Você vai embalando, vai fazendo um carinho na cabeça dela, vai fazendo um carinho no peito dela, dizendo, eu sei que você está sofrendo, deve ser terrível ser raiva, né? Deve ser difícil a tua vida, eu entendo. E tá tudo bem, tá tudo bem. E tá tudo bem você estar comigo também. É que agora é hora de dormir, tá bom? E aí você coloca ela para deitar. Mas não é, veja, você não pode atropelar o exercício. Se você pegar a raiva que está espumando e colocar ela deitada na cama, você sabe o que vai acontecer. A gente não faz isso com o bebê, por que a gente vai fazer isso com a raiva da gente? Você não vai pegar a raiva que está esperneando e jogar ela na cama. Na hora que você pegar a raiva, você vai com ela na janela, você vai beber um copo d'água, você senta um pouco com ela, aí você embala, aí você nina, aí você coloca na cama, entendeu? É um processinho. Você diz, Gabriel, mas isso dá muito trabalho, né? Porque tem que fazer isso o tempo todo, o dia inteiro. A raiva, ela aparece assim pra mim, qualquer coisa como, sei lá, 36 vezes, né? Assim, por dia, por hora, sei lá. Parece bastante raiva mesmo, Gabriel. O que eu faço? Pois é, aí a gente tem que fazer o exercício preventivo. Esse exercício que eu falei com você agora, a gente faz quando a raiva aparece ali com todo o seu brilho, entendeu? Quando a raiva aparece, fala, bom dia, é minha vez! Quando ela aparece desse jeito, aí você faz todo esse exercício. Mas a ideia é a gente fazer um pouquinho de exercício preventivo para ela não aparecer assim tão cheia de brilho o tempo todo. Então, o exercício preventivo é a gente se colocar numa situação internamente de raiva e aí acalmar essa raiva. A gente vai fazer esse exercício agora. Para isso você vai precisar de atenção. Se você estiver ouvindo essa live e dirigindo, talvez não seja um bom momento. Você pode fazer o exercício depois, tá bom? E aí é assim, ó. Alguém acabou de recomendar o filme Divertidamente aqui no chat e é um filme maravilhoso para pensar isso que a gente está falando. Eu só fiquei um pouco incomodado que a pessoa escreveu assim, é um filme antigo. Vocês estão precisando rever essa noção de antigo de vocês. Antigo é um Mickey, tá bom? Antigo, assim, no limite, se quiser uma animação 3D antiga, Toy Story 1 é antigo. Né? Isso é antigo. Divertidamente é quase futurista. Tá bom? Então seguimos. Tô brincando. É que você fala divertidamente é um filme antigo e você fala, é verdade, né? Eu também sou antigo. Então tá, então seguimos. Você vai fazer o seguinte, se você tiver num momento que você pode fazer isso, você vai sentar numa posição confortável com as suas costas retas. As suas costas não podem ficar doloridas. Não é para você fazer uma coisa assim que... Não, é só reto, tá bom? Você vai deixar os seus ombros abertos, mas não abertos demais, porque não é para sentir dor. Só abertos o suficiente para você respirar. Porque pode ser que você esteja assistindo essa live assim agora, ou deitada no seu sofá numa posição em que você não ficaria feliz de ser encontrada morta, sabe? Então, arruma essa coluna, arruma esses ombros, um pouquinho aí. Pode ser deitada, pode ser sentada. Só arruma as coisas para que quando você respirar, o ar possa entrar e possa sair sem ser interrompido pela sua coluna,
porque você está muito dobrada. Não fique. Deixa a coluna reta e os ombros abertos, o suficiente para você respirar confortavelmente. Se você estiver sentada ou sentado, apoia os seus dois pés, apoia os seus dois pés no chão. Tá bom? Os dois inteiros, não só a pontinha, nem só o calcanhar, não fica de pernas cruzadas. Apoia os dois pés no chão para te dar uma certa estabilidade, tá bom? E aí, eu quero que você feche os olhos. Eu só não vou fechar os olhos para poder ficar de olho aqui na situação da live. Mas eu não quero que você fique olhando para mim, por favor. Se fosse Zoom, eu conseguiria ver a sua câmera e pedir para você fechar os olhos. Eu não tenho como fazer isso. Para esse exercício funcionar, você precisa fechar os olhos. E não adianta nada escutar um monte de historinhas sobre Baobá, Joaquim e Vulcão se você não fizer o exercício. Você precisa fazer, tá bom? Então fecha os olhos e de olhos fechados, pensa em uma situação que trouxe raiva para você. Pensa em uma situação que deixou você com raiva mesmo, ainda de olhos fechados, tá bom? Pronto. Agora deixa essa situação aí na sua frente, sem prestar muita atenção nela, e respira. Quando você inspirar, sinta o ar entrando pelas suas narinas. E quando você expirar, sinta o ar saindo pelas suas narinas. Quando você inspirar, sinta todo o seu corpo. E quando você expirar, relaxe o seu corpo. Agora a gente vai pegar aquela situação que a gente deixou ali descansando e a gente vai pensar nela. Aquela situação que nos causou muita raiva. Pensa nela, deixa ela trazer a raiva, sente a raiva penetrando pelo seu corpo. E enquanto a raiva vai penetrando e se expandindo, que nem as raízes do baobá, vá sentindo no seu corpo as mudanças que a raiva causa. Onde é que fica tenso, onde é que dói, onde fica quente, onde fica frio. Vá lembrando da raiva e sentindo no seu corpo onde a raiva se manifesta. São as suas mãos que ficam geladas? O que é que acontece quando a raiva entra no seu corpo? Quando a raiva se expande? É o seu estômago que fica tenso? São os seus ombros que se contraem? É a sua boca que aperta? O que é que acontece com o seu corpo? É a sua língua que se mexe? São as suas mãos que fecham? O que é que acontece com o seu corpo quando a raiva se expande e penetra no seu corpo? Sinta o corpo. Inspirando, sinta o seu corpo com raiva.
Expirando, continue sentindo o seu corpo com raiva. Pois bem, agora que você sabe onde dói, onde aperta, onde tensiona, onde esquenta e onde esfria, inspire profundamente e leve toda a sua atenção para essas regiões do seu corpo que tensionam, apertam, esquentam ou esfriam com a raiva. Expirando, relaxe essas regiões. Você não está mexendo na raiva, você está relaxando só os pedaços do corpo que a raiva estragou, tá bom? A raiva pode continuar ali. Você relaxa a coluna. Relaxa as mãos. Relaxa a boca. Relaxa a testa. Relaxa os ombros e o pescoço. Você relaxa os pés e as mãos. Talvez você nem tivesse percebido que os seus pés também ficam tensos quando você está com raiva. Então você relaxa os pés, as panturrilhas, as coxas, os quadris. Relaxa e solta e abre. Inspira e expira e relaxa, pedacinho por pedacinho. O seu corpo está cuidado e agora nós podemos cuidar da raiva em si. E para cuidar da raiva em si, você vai inspirar e pegar a sua raiva no colo. Se você precisar, pode fazer com os seus braços o gesto que você faria para segurar um bebê no colo. E ao expirar, você vai cuidar da raiva. Você pode acariciar, você pode balançar, você pode fazer o que você quiser com a sua raiva. Inspire e cuide. Expire e relaxe. Inspirando, eu cuido da minha raiva. Expirando, eu e a minha raiva relaxamos juntos. Inspirando, eu cuido da minha raiva. Expirando, eu e a minha raiva relaxamos juntos. Você fica com a raiva e não com raiva. Ela vai descansando e você pode colocar a sua raiva para dormir. E agora, de novo, você vai prestar atenção no seu corpo. Inspirando, eu sinto todo o meu corpo. Expirando, eu relaxo. Inspirando, eu sinto todo o meu corpo. Expirando, eu relaxo. Inspirando, eu sinto bem-estar. E expirando, eu permito que o bem-estar tome conta do meu corpo. Inspirando, eu sinto bem-estar. E expirando, eu permito que o bem-estar tome conta de todo o meu corpo.
Na sua próxima expiração, da próxima vez que você soltar o ar, você pode abrir os olhos e voltar. Precisa treinar todo dia, de algum jeito. Não precisa fazer o exercício inteiro da raiva, pode só respirar por 1 minutinho. Inspira, sente o corpo, expira, relaxa o corpo. 1 minutinho pela manhã, 1 minutinho à noite. Isso já ajuda muito, muito. Você revolve alguns vulcões. Mas nos dias em que a raiva apareceu forte, nos dias em que a vergonha apareceu forte, nos dias em que a tristeza ou a impaciência apareceram fortes, a gente cuida delas. E se você quiser, quando aparecer uma alegria, ou se você se pegar de repente sendo paciente, ou de repente se perceber sendo generosa, você pode fazer a mesma coisa. Você pode respirar sentindo a sua paciência, a sua generosidade, a sua alegria, e permitindo que elas se expandam e tomem conta do teu corpo também. A gente não precisa trabalhar com as coisas só quando elas são tristes. A gente tem que lembrar que teve um dia que o Pequeno Príncipe escolheu ver o pôr do sol 42 vezes. Ele estava triste e o pôr do sol trazia alegria para ele, trazia bem-estar. Então ele escolheu ver o pôr do sol 42 vezes. E você pode, em vários dias da sua vida, escolher ver o pôr do sol 42 vezes, entendeu? Não tem problema. Sentiu uma alegria, sentiu um bem-estar, sentiu uma generosidade, pode fazer isso, tá bom? No meio de uma crise de raiva é difícil parar para respirar. Eu sei, eu também acho, é por isso que a gente tem que treinar pela manhã e à noite todos os dias, e não só no momento da crise, senão a gente está tentando vencer um baobá depois que ele já cresceu, e aí é quase impossível. Quando a gente está na raiva, aí a gente já transbordou, né? A gente já gritou, a gente já fez o estrago. Então agora que a gente já fez o estrago, a gente não vai respirar, lembra? Eu falei, você não vai sentar para respirar com a sua raiva imediatamente, você vai tomar água. Aí depois que você tomar um copo d'água com a sua raiva, você vai olhar as nuvens, ou as estrelas, ou o céu, ou a rua. E aí depois que você for olhar a rua com a sua raiva, aí você senta para respirar. De imediato não dá. A gente não pega uma criança que está chorando e bota essa criança para dormir. Não se faz isso. Uma criança que está chorando, a gente caminha com ela, a gente pega ela no colo, a gente leva ela para olhar um aquário, a gente leva ela para andar na rua um pouquinho, a gente leva ela no quintal, a gente leva ela para tomar banho, a gente faz outras coisas e a gente vai fazer a mesma coisa com a raiva. É a diferença entre ficar com raiva e ficar com a raiva. É essa aqui a diferença. Tá bom? Ah, Gabriel, mas é difícil. Claro, amores, se fosse fácil, a gente não precisava de 4 conversas de final de ano. Nada que a gente está conversando nesses 4 dias é fácil. E eu falei para vocês bem no comecinho dessa conversa que eu estava empurrando essa conversa. Eu não queria ter essa, né? Eu queria ter a de antes de ontem, eu queria ter a de ontem e eu queria ter a de amanhã. Eu não queria ter a de hoje, porque a de hoje é mais difícil. Mas não seria honesto passar pelo Pequeno Príncipe sem conversar sobre os vulcões e sobre os baobás. Tá bom? Acabei com o meu café e já extrapolei o nosso tempo juntos hoje. Amanhã a gente vai ter uma conversa muito mais gostosinha. Amanhã a gente vai conversar sobre o carneiro do Pequeno Príncipe. O carneiro do Pequeno Príncipe, para quem está assistindo em vídeo, é esse aqui. Se você estiver no Spotify, você joga aí no Google Carneiro do Pequeno Príncipe, que vai aparecer para você. A gente vai conversar amanhã sobre o carneiro do Pequeno Príncipe e tudo que ele quer dizer pra gente. Tá bom? A gente teria muitas outras conversas, assim. A gente poderia conversar sobre a rosa, sobre a raposa, sobre um monte de coisas, mas a gente não vai hoje não, nem amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre o carneiro
E aí, quem sabe, né? Se a gente tiver gostado muito dessas conversas, a gente continua ano que vem falando sobre todas as outras coisas que o Pequeno Príncipe tem para trazer de reflexão para a gente junto com Montessori. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Um bom descanso para vocês. Hoje a gente conversou por 1h30. Meu Deus do céu. Amanhã eu prometo voltar para o nosso tempo combinado lá no começo. Tá bom? Uma ótima noite para vocês. Sobretudo uma ótima noite para as crianças que convivem com você. Vai lá dar um abraço nelas. Agora que a gente terminou aqui, vai lá dar um abraço. Vai lá brincar junto. Tá bom? Aproveitar esse tempo que a gente tem entre Natal e Ano Novo, que fica um pouco fora do tempo. Vai lá curtir esse fora do tempo com as tuas crianças. Vai brincar, vai jogar. Se ela quiser jogar videogame, vai jogar videogame. Vai fazer o que é legal e o que elas querem fazer, vai fazer junto. Tá bom? Uma ótima noite para vocês. A gente se encontra de novo amanhã às 7h da noite, pelo horário de Brasília, para conversar sobre o Carneiro do Pequeno Príncipe e os segredos da criança. Tchau, gente. Boa noite. Muito, muito obrigado.